Olá, eu sou Iago Silvício de Moraes, eu sou um dos primeiros e únicos pesquisadores brasileiros sobre a psicologia masculina, sobre masculinidade, e esse é o Psicoandrologia. No último vídeo, no qual eu falo um pouco sobre os relacionamentos entre irmãos, como isso afeta a nossa personalidade, acabou surgindo a pergunta: qual seria o melhor tipo de configuração familiar para os homens? Ou seja, nós sabemos que cada sociedade tem uma forma diferente de entender o que é uma família, de codificar os casamentos, as regras de quem pode ficar com quem, e qual seria a melhor forma para os homens? Qual seria a melhor atender às necessidades dos homens? E como eu acabei respondendo lá no vídeo anterior sobre os irmãos, essa é uma pergunta bastante difícil porque todos têm vantagens e desvantagens, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas sem me alongar muito. Temos aqui um casal, um homem e uma mulher que vivem super felizes, ele ama ela ama eles, e no momento eles são tudo para um pro outro, não precisam de mais nada para viver. Porém, o tempo vai passando e acaba surgindo outra mulher muito bonita, muito simpática, e esse homem acaba pensando em ficar com ela, querendo ficar com essa outra garota, mas ele não quer abandonar a garota antiga. O que ele faz? Então, essa é uma pergunta que não tem resposta, mas a personalidade de cada um ela influencia muito e existe inclusive uma relação entre a característica de personalidade que eu vou falar agora, que é a orientação sociossexual, com o nosso gênero, embora isso não seja determinante. Afinal, o que é a orientação sociossexual? A orientação sociossexual, a gente pode pensar ela numa régua e vai de dois extremos. A orientação aberta e a orientação fechada. A orientação aberta, ela seria a característica das pessoas que elas buscam relacionamentos rápidos e casuais. São pessoas que geralmente elas têm um pouco mais de dificuldade para resistir aos impulsos sexuais ou têm mais impulsos sexuais, a gente não sabe dizer. O fato é que são pessoas que geralmente começam a vida sexual mais cedo do que as outras, elas geralmente começam ainda na adolescência, muitos dependendo da família e da comunidade que vivem acabam perdendo a virgindade lá para os 14, 15 anos. São pessoas que têm mais parceiros sexuais ao longo da vida, elas mudam de parceiro muito rápido, aquela pessoa que todo ano tá com uma pessoa diferente. E aí, como eu acabei falando, os relacionamentos duram menos. Aqui, qual seria a diferença do tem mais parceiros para os relacionamentos duram menos? O tem mais parceiros, ele pode implicar que a pessoa não necessariamente ela está terminando com outra para ficar nem está terminando com a primeira para ficar com uma segunda. Ela pode ficar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Já a pessoa que tem uma orientação fechada, ela geralmente inicia a vida sexual mais tarde. São aquelas pessoas que vão perder a virgindade só depois dos 20, lá para casa dos 30 anos. São pessoas que têm menos parceiros, eles geralmente ficam com apenas uma pessoa de cada vez e trocam muita pouca frequência. Os seus relacionamentos eles duram bem mais. E como isso tem relação com os homens e as mulheres? Se nós pegarmos um homem que tem uma orientação aberta e uma mulher que tem uma orientação aberta, nós não vemos muitas diferenças. Ambos os sexos são praticamente iguais. Se nós pegarmos uma mulher que tem uma orientação fechada, um homem que tem uma orientação fechada, também nós não encontramos diferenças significativas. Os dois são praticamente iguais. Agora, se nós pegarmos todas as mulheres e verem onde mais ou menos em que lugar da régua ela está, e nós pegarmos todos os homens e tirarmos uma média de em que lugar da régua mais ou menos eles estão, nós vamos ver que existe uma pequena diferença entre para qual lado cada sexo pende. As mulheres, elas geralmente são mais inclinadas a terem uma orientação fechada. As mulheres, em geral, elas querem ter apenas um parceiro por vez, elas querem ter relacionamentos longos, enquanto os homens, eles acabam pendendo um pouco mais para a orientação aberta. Eles geralmente querem ter mais de uma parceira ao mesmo tempo. É mais comum eles ficarem pouco tempo com cada parceira. Em geral, eles também perdem a virgindade mais cedo que as mulheres. Eles perdem a virgindade cerca de 2 anos antes das mulheres. E por aí vai. E como isso se reflete nas sociedades? Bom, nós temos basicamente quatro configurações de casamentos, né? De uniões entre homens e mulheres, vamos dizer assim. Elas são poliginia, monogamia, poliandria e poliginandria.
A poliginia é o tipo mais comum nas sociedades humanas. Ela consiste em um único macho que fica com várias fêmeas ao mesmo tempo. E aqui no caso dos humanos, alguns estudos indicam que mais de 80% de todas as sociedades que existem ou já existiram foram poligínicas. Ou seja, essa é o tipo mais comum, né? Seria, vamos dizer assim, o tipo preferido de nós humanos. Justamente por causa dessa diferença que eu mencionei entre homens e mulheres, né? Os homens eles têm uma tendência mais aberta, eles querem ficar com mais de uma mulher ao mesmo tempo, enquanto as mulheres têm uma tendência mais fechada, uma orientação mais fechada, então elas querem apenas um parceiro. Isso acaba se refletindo na formação ponigênica, um homem com várias mulheres. Então, em teoria, esse seria o tipo ideal para os homens. Por que eu digo em teoria? Porque infelizmente não tem mulher suficiente para todos os homens terem mais de uma parceira. Então, se um homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo, significa que algum homem está sem mulher nenhuma. Acredita-se que isso em parte foi o que deu origem à regra da monogamia, e é apenas um homem com apenas uma mulher por vez. Ela ocorre ou ocorreu em cerca de mais ou menos 15% de todas as sociedades conhecidas, e aqui está incluindo tanto a monogamia permanente quanto a monogamia serial. Monogamia permanente é aquela em que, uma vez estabelecido o casal, esse casal permanece inalterado pelo resto da vida, ou até que a morte nos separe. A monogamia serial, algumas pessoas vão dizer que é o estilo atual da nossa sociedade. São uniões temporárias, então um homem e uma mulher ficam juntos durante algum tempo. Depois de geralmente 4, 5 anos, é o tempo médio em que as pessoas costumam ficar juntas. E aqui não tô quando eu falo ficar juntas, não estou me referindo especificamente ao casamento, mas estou me referindo a tudo. Casamento, namoro, ficar e o que mais vocês puderem pensar. Na monogamia serial, as pessoas elas ficam juntas durante algum tempo e depois elas separam e formam novos casais, sempre um homem e uma mulher de cada vez. Já a poliandria é o tipo mais raro que existe entre nós humanos, podemos dizer que é o tipo mais odiado, é aquele em que uma única mulher tem mais de um marido ao mesmo tempo. E por que eu digo que é o mais odiado? Porque mesmo em sociedades poliândricas, a gente observa que os homens não estão satisfeitos com isso, e quando eles têm a oportunidade de se separarem da mulher atual para poder ter uma mulher exclusiva para si, os homens fazem isso correndo. Eles não perdem tempo antes de terem uma mulher exclusiva para si, ao invés de ficar compartilhando a mesma mulher com outro homem. E por fim, a poliginandria, aqui eu coloquei que a proporção dela é desconhecida, porque ninguém concorda muito bem no que seria uma sociedade poliginândrica. O que seria a poliginandria? Seria a suruba. É uma orgia, são vários homens com várias mulheres ao mesmo tempo. Todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. E aí tem gente que vai falar que a nossa sociedade atual, ou pelo menos o que se observa entre os jovens, a cultura jovem, né, seria uma sociedade poliginândrica. Tem gente que diz que não, que seria uma espécie de monogamia serial, porque geralmente as pessoas ficam com apenas uma pessoa de cada vez, então seria uma monogamia temporária, mas é uma monogamia, com algumas traições de vez em quando. Então ninguém consegue entrar num acordo do que seriam, qual seria um exemplo de sociedade poliginândrica, quais sociedades seriam poliginândricas, né? Mas aqui teria mais ou menos uma ideia. Eu fiz as contas, não bateu, não deu 100%. Sim, porque são valores aproximados e algumas sociedades tem gente que vai considerar que é monogâmica, tem gente que vai considerar que já é uma poliginia e por aí vai. Então, os valores não dão 100% certinho, mas é algo em torno disso. A poliginia é mais comum, mais de 80%. A monogamia é algo em torno de 15% e a poliandria é mais rara, ocorre em menos de 1%. E nós observamos que como é determinado em qual dessas três categorias as sociedades vão se colocar. Ou melhor dizendo, como é feito o acordo social, o contrato social, de qual desses tipos vai ser o dominante. Como uma sociedade decide que vai deixar de ser ponigênica e vai entrar na monogamia.
Obviamente, isso geralmente ocorre de uma forma inconsciente. Algumas pessoas começam a fazer e depois isso acaba virando moda, acaba virando a regra, né? Mas existem alguns fatores ambientais que teoricamente permitiriam que nós prevêssemos qual desses tipos uma sociedade vai preferir. Então, se nós quisermos acabar com a monogamia e instalar, por exemplo, uma poliginia, seria possível estabelecendo simplesmente algumas regras, algumas condições ambientais, e eu vou acabar falando em outro vídeo para não deixar esse muito longo. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal para receber as atualizações. Não se esqueçam de entrar na minha página do Face, acompanhem pelo Face também. E nos links da descrição desse vídeo você também pode se tornar o meu patrono ou fazer uma doação. Até nosso próximo vídeo.